Beck tá ok? E aí, gente, estamos de volta com o vídeo. Estava com saudade de fazer vídeo pra vocês e ver essa edição maravilhosa do Paulo Beck. É isso aí. Coloquei aqui umas coisinhas. Olha, o negócio tá crescendo, viu? O negócio tá crescendo de um jeito que eu não estou acreditando, né? Quem diria que fazer vídeo no YouTube ia dar certo? Olha, temos um patrocinador. Recebemos e-mail. Paulo Beck recebeu e-mail, imprimiu pra mim. Olha aí. Olha esse desenho que fizeram. Super professor. Olha que coisa legal. Abraçando sonhos, aquela camisa roxa, tá vendo aí? Eu, hein? Ah, quem fez foi do Abi. Do Abi. Na turma de vocês. Recebi presentinhos. Olha que loucura, gente. Eu vou abrir já pra vocês. Caiu aqui o negócio, né? Eu vou abrir já pra gente ver um react aqui. Me mandaram isso. Vocês estão acreditando nisso, gente? Veio da onda, hein? Meu Deus do céu. E é isso. Eu estou brincando, é claro. Quem não está acreditando. Quem não tá entendendo, eu sou só brincando. Isso aqui ele tem me dado antes, né? Inclusive, manda um alô aí pra o Duab, quem ainda tem contato com ele. Mostra esse vídeo pra dizer, ó, Duab, você é o cara, viu, meu irmão? Deixar aqui conosco. E volta pra nós também, hein, meu irmão? Volta pra nós que nós estamos com saudade. Vem, Caio. Vem Arthur, vem todo mundo, hein? Vem Thalita, quem mais, né? Todo mundo que saiu, volta. Luninha vem de São Paulo, vem pra cá de novo. Então... Tá vendo aí como ele tá forte? É, e com o bichinho que você deu pra gente, né? Que vocês enfeitam tanto. Deixa de costa porque tem mais enfeite. Opa, legal. Beleza, então a gente vai falar hoje sobre a África antes da chegada dos europeus. A vida na África antes da chegada dos europeus. O que vocês acham? Chama a vinheta, cara. Então, né, capítulo novo, né, livro novo, livro 3, né, deixa eu conferir aqui, página 23 começa, né, um texto de abertura bem interessante, uma sociedade africana que vocês não conhecem, imaginam, né, a gente tem um preconceito horroroso, não conhece nada da África. A gente vai ver a África e a Ásia também, antes da chegada dos europeus, antes das grandes navegações, né, o que é as grandes navegações, malandro? É aquele episódio lá, daqueles navios que o pessoal entrou lá nas naus, e nas caravelas saíram navegando pelo Oceano Atlântico, pelo mundo todo, chegou no Oceano Índico também. Minha sobrinha falando ali do outro lado, né? Vai dar um jeito. Eles foram navegando, chegaram em todo canto, foram navegando pelo rio afora, onde a Grécia se aproximou, né? Que nem os índiozinhos. E aí, na verdade, eles encontraram os índios, né? Isso, os europeus navegando, ganharam o mundo, descobriram a América, aquela coisa toda. Encontraram a América, né? Aquela discussão, se descobriu ou não, tinha índio lá, né? Já tinha alguém. Enfim, colonizaram. E a África, tem alguém também antes, né? Que pergunta curiosa, gente. Parece até estúpida fazer. Mas é uma coisa pertinente, porque se existe vida na África antes da chegada dos europeus, por que é que... Se existe vida antes dos europeus chegar, por que é que ninguém fala sobre? Por que a gente não estuda? Tá vendo, gente? Isso aqui é uma reflexão. Temos que abrir a cabeça, né? Começar a refletir sobre isso. Aula de ensino religioso. Vamos fazer um momento reflexivo aqui, meditação. Entende como é curioso, né? A gente não estuda. No meu tempo não estudava. Hoje a gente ainda está estudando, mas estuda pouco. A história de outros locais, né? É tipo aquela resenha, né? Que o pessoal diz. Vocês não, porque vocês estudam de manhã, vocês acordam cedo todo dia, né? Mas para quem acorda tarde, tem aquela história, né? A vida antes das 8 horas da manhã, antes das 9 horas da manhã, sei lá. Existe vida nesse horário? Entendeu? Existe vida na África antes da chegada dos europeus? Existe. Que é isso? Pois é, essa é a questão, né? Essa é a nossa discussão. E aí vocês podem dar uma lida no livro, vão entendendo, né, um pouco do contexto, né? Vai explicar aquela coisa da África, a gente já viu isso, né? De Portugal, e avançando pouco a pouco pela África, foi descobrindo, né, alguns lugares lá, descobrindo, né? Foi encontrando o pessoal que tinha os índios e tal. E na página 25 a gente entra de fato no assunto mesmo, né? Às vésperas do século XV, então, né? A gente vai ver como esse continente africano, ele era, né? Então, assim, um ponto da gente não estudar, um ponto para explicar o porquê a gente não estuda muito a África. Porque ela não era muito escrita, né? Ela não tinha muitos povos que estavam escrevendo, registrando a história. E a gente, professor de história, né? Os historiadores, eles são meio refém dessa coisa de estudar a história escrita. A gente entende hoje em dia que não é necessário
estudar a história apenas pelas fontes escritas, existem várias outras fontes. Mas durante muito tempo, a história se baseava praticamente só nisso, né? Que loucura. Se tinha fonte escrita é como se fosse uma ciência, então, então aqui é verdade, é considerado. Se não tinha fonte escrita, o pessoal ficava meio que, isso aí não conta não, isso aí... Queriam fazer uma ciência como a ciência do Breno, sabe? Uma ciência real, assim, palpável, provada, né? Você consegue provar que a água vira vapor, vira gelo, aquela coisa toda, provando cientificamente. Eles queriam provar cientificamente a história do mesmo jeito, só que ciências humanas é diferente, né? Você não prova desse jeito, é uma coisa mais, sabe? Cabeça, assim, interpretativa, relativismo, né? Você vê como Gilberto relativiza tudo, então é bem isso. Vocês perceberam que a minha barbinha tá num estilo meio pirata, né? Aqui, homens do mar, tá vendo isso? Então, como eu disse, né? As sociedades, no geral, africanas, elas eram ágrafas, elas não dominavam a escrita, sabe? Não sabiam escrever. Diferente de vocês que sabem escrever tão bem, né? Tempão atrás já. Naquele tempo não era tão fácil, né? Então, eles não escreviam. Na Europa, na verdade, pouca gente escrevia, né? Mas alguém escrevia, então alguém estava registrando alguma coisa ali, né? Os monges. Isso nessa época, na verdade, muita gente já estava escrevendo porque a burguesia explica tudo, né? A burguesia já surgiu, comerciantes, então eles foram desenvolveram muita coisa, né? Mas antes disso, por muito tempo, só quem estava escrevendo eram os monges, o pessoal da igreja, né? E em outras sociedades como os egípcios lá atrás, só quem escrevia era aquele grupo específico, os escribas. Então a escrita sempre foi uma coisa muito exclusiva, de gente muito rica, sabe? Era muito raro. Mas existia de alguma forma. E nessas sociedades tribais, não tinha muito isso, né? Assim como as nossas religiões indígenas, tribais também, naquele tribos. Antes da chegada do Pedro Otávio, né? Pedro Álvares Cabral, no caso, tá? E vendo aqui um pouquinho dos berberes, né? Tá marcado aqui no livro de vocês. Berberes, esse termo a gente até encontra em coisas de aventura, histórias, de exploração da África, assim como os pigmeus. Então existe alguma coisa que a gente consegue perceber na cultura pop sobre os africanos. E não tô falando apenas do, né? Aí, tá lá, né? Estamos vendo culturas reais, né? Porque a T'Challa, ele foi inventado, né? Baseado e tal, mas é ficção. Mas os berberes, eles são bárbaros, né? Eles são esses caras que vestem essa roupa, esse turbante, cobertura e tal. De vez em quando a gente vê em algum tipo de aventura aí. São povos do deserto, né? Então eles estão tomando conta lá da Arábia. A gente tá vendo aqui a imagem no mapa. Como é grande, né? O deserto do Saara. Toda essa parte abaixo, né? Subsaariana, justamente que é abaixo do saariana, que é o deserto do Saara, né? Então subsaariano é abaixo do deserto do Saara. Mas como o deserto é gigantesco, toda essa parte norte da África, imenso, né? Maior do que um monte de país aí reunido. Então era uma parte pegando o Egito, ali o oeste do Egito, né? Gigante. Lembra do faroeste dos Estados Unidos, né? Far West, né? Para o oeste. É mais ou menos isso, meu irmão. Tudo que vai para o oeste vai com força, né? A viagem do oeste de Goku, pois é, Dragon Ball Z é inspirado nisso, uma história chinesa, né? Son Goku, macaco dourado. Tem todo esse sentido também. Então sempre que você vai para o oeste, você vai aventurar alguma coisa lá. E no caso da África, era uma aventura bizonha, né? Porque era muito sol, era muito calor, era muito difícil. Como é que os berberes lidavam com isso? Naruto, né? Jutsu da água lá. Os caras faziam o que para enfrentar a Gaara, né? Eles tinham os dromedários, os camelos, né? Eles tinham esses animais, porque esses animais poderiam dar sustento, né? Os animais, eles bebem água, passam um tempão, né? Com a gordura do corpo, eles conseguem resistir muito bem. Então eles precisavam desse tipo de animal para superar essas dificuldades do deserto. E um outro ponto também que explica essa pouco conhecimento, né, que a gente tem da África, é justamente porque a África é imensa, mas a África ela é muito difícil de lidar. Norte tem um deserto gigantão, né? A gente vê no mapinha. E esquerda e direita, né? Do oeste e leste, tem os oceanos, não era 2 oceanos, o Oceano Atlântico no oeste e o Oceano Índico lá no leste. Então ela era muito difícil você fazer um intercâmbio entre povos, né? Lembra, a gente estudou lá no Império Bizantino, como começou a ter uma conexão da África, no caso o norte da África, o Egito, né? Com povos da Europa e com povos aqui da Ásia, né? O pessoal lá do Império Bizantino, pegando ali pela Pérsia e companhia, né? China, tudo isso. Então esses povos faziam muito contato entre si. Tanto que os árabes, Arábia do Oriente Médio, vai botar um monte de mapa, vocês vão entender bem direitinho. A Rota da Seda, pegando da China. Então o intercâmbio da China com o pessoal da Arábia, com o pessoal da Europa, Itália, espalhando pela Europa inteira. Todo mundo fazia muito intercâmbio, contato. Por isso que eles conseguiam trocar muita informação
E essa questão da escrita, por exemplo, né? Aprenderam a escrever, aprenderam a fazer comércio, aprenderam a fazer dinheiro, lucro e várias outras coisas. Já o pessoal lá da África ficou muito mais isolado, sozinhos. Eles não conseguiam ter muito contato pela distância geográfica, pelo deserto inacreditável, né? Eu tô falando dos povos do coração da África, tá? Não os berberes. Os berberes eram mais eles mesmo na aventura lá do Gara no deserto. Era mais aquela coisa do Subaru mesmo. Enquanto que eles eram povos seminômades, tá? Os berberes é um clã seminômade. O que é um nômade, né? É aqueles caras que ficam andando pra lá e pra cá, não ficam vivendo em uma cidade específica. No caso seminômade, eles passavam mais tempo do que um nômade normal, que só vai, come e sai. Eles ainda passavam um tempinho, faziam um acampamento lá meio cigano, mas saíam. E eles viviam dessa forma. Já o pessoal do coração da África, lá no centro, eram chega. A galera rindo aqui do lado, vai cortar isso, hein? Tem um estúdio. Então, a galera do centro da África, eles eram sedentários. Então, eles tinham as cidades, eles viviam nela, só que eram cidades mais isoladas, entende? Eles não tinham contato com outros povos por causa do oceano, por causa do deserto, tudo isso. E eles viviam muito mais isolados entre si. Por isso que não aprenderam tantas coisas como a escrita, né? Apesar de terem aprendido várias coisas, como pastoreio, agricultura, né? Isso sempre se destaca. E a metalurgia, né? Isso aí foi legal, aprender a fazer armaduras também. Coisas que são consideradas pré-históricas, na verdade, né? Isso a gente desenvolveu na história da humanidade antes de escrever mesmo, né? Então na evolução natural era realmente o que deveria se fazer. Que loucura esse som, velho. Se você não conseguir dar jeito, vai ser uma ovelha, né? Então... Mas também já tá finalizando, hein? Só isso. Peraí, perdi todo esse raciocínio aqui. Um ponto interessante em relação a eles terem ficado isolados, né, esses povos no centro da África, um ponto bom e um ponto ruim, né? Um ponto ruim é porque eles não se desenvolveram mais, porque não tiveram contato entre outros povos. E o ponto bom é porque mantiveram suas culturas, né? Não se perderam, se misturaram. Então eles mantiveram seus costumes e seu jeitinho. E aí, para finalizar, a gente, justamente esses povos nômades, seminômades, né, no deserto do Saara, os berberes, e os povos que eram sedentários, que viviam abaixo, né, na região lá subsaariana, abaixo do deserto do Saara. O que é que aconteceu? Os berberes, né, eles eram bárbaros, né, a palavra é até parecida, e eles que viviam para lá e para cá, eles acabaram saqueando, atacando, roubando o pessoal da parte lá de baixo, né, a parte lá do sul. Começou a fazer o vandalismo, né? Começou a roubar as coisas deles, justamente porque os caras viviam soltão, né? E isso influenciou o pessoal do sul do Saara a se juntar, né? Estavam apanhando, né? Naquele bullying dos caras de cima. Então eles, não, vamos se juntar aqui, a união faz a força, vamos junto, rep, era igual aqui, ó. Meu coração lá com canarinho pistola, né? O Red, foram pra cima, mais ou menos, né? Se juntaram primeiro. Então eu e o Red se juntou, a gente ficou mais forte. Se juntou aqui nós dois, Jesus Cristo lá, vocês também juntos, e ficou mais forte. Isso criou os reinos, entendeu? Isso criou os reinos africanos, lá no centro da África. Foi se explicando esse motivo. E daí foi tendo aí um pouco mais de contato entre eles mesmos, né? Olha só um monte de coisa. O Beck vai botar aqui uma lista rapidinha para vocês sentirem quantos artigos eles começaram a ter nesse intercâmbio, nesse mercado deles. Cobre, joias, concha, pedras preciosas, perfumes, corais, espadas, tecidos de algodão, tâmaras, que isso são plantados no oásis do deserto. Olha que legal. Primeira malagueta, goma, peles, marfim, cavalos. E o comércio de escravos, olha só. Começou a surgir justamente a partir desses reinos, né? Então, os escravos que são, né, uma coisa assim tão perversa, que impactou a nossa sociedade até hoje, né? Vidas negras importam, a gente vê tanto isso falar. Aquela frase do Will Smith, acho que foi Gilberto que colocou, achei muito legal, né? Os negros não... sempre foram maltratados, né? Eles sempre foram o racismo sempre foi muito forte, o preconceito sempre foi muito forte. Não é de hoje. Não aumentou, inclusive, só está sendo filmado. Coisa, né? Pesada. E tantos casos a gente vem acompanhando esse ano, cada vez mais, inclusive. Tudo começou lá atrás, com essa coisa das grandes navegações, dos colonizadores, dos europeus, né? Uma palavra leva a outra, se juntando com esses povos africanos e levando para a América, né? Foi essa conexão entre esses três continentes. Os europeus colonizadores da Europa pegaram os africanos aqui, que a gente está falando sobre, e levaram para a América, né? Que a gente acabou de descobrir, de encontrar.
né? Foi acontecendo o que aconteceu. Escravizaram eles. Porém, um detalhe curioso é justamente porque esses povos escravizados, na verdade, era um mercado que já estava acontecendo, surgindo agora na África, né? Entre os próprios povos africanos, aquele conceito meio que tinha na Grécia Antiga também. Você vencia uma guerra, vencia uma batalha, pegava aquele cara lá, escravizava ele. O cara que era derrotado virava um escravo, né? Acontecia isso com os gladiadores também em Roma. Então ele se tornava um escravo, foi ficando assim, essa cultura, né? Esse costume lá. E como era um mercado de troca, assim como essas monte de coisa que eu falei, espada, perfume, corais e tudo isso, os negros também estavam virando moeda de troca. E acabou entrando no jogo dos europeus. É pesado, né? E olha que loucura, né? Os europeus que não eram ágrafos, eles sabiam escrever, tinha toda uma sequência de inteligência, né? Se consideravam iluministas e pessoas pensadoras e renascentistas e não sei o que. Como é que eles não viram os negros como iguais, né? Como é que eles não pensaram, ei, rapaz, peraí, como é que eu vou escravizar um ser humano, né? Se fosse um animal, puxar a atração animal de um boi é uma coisa, mas botar um ser humano, e aí vem toda aquela lavagem cerebral, né, que se faz pra dizer, ah não, ele não tem alma, ele não é humano, não sei o que, ele é um bicho, é um animal, um macaco, e um termo pejorativo que é forte, horrível até hoje. Pois é, bom dia, eu terminei com a reflexão, fiz a reflexão lá, eu quero que vocês fiquem reflexionados, né? Façam flexão no chão aí, façam flexão com a mente. Importante pensar, falar sobre isso, tá? E mudar o coração, mudar as atitudes, mudar o sentimento. Começa da gente em pequenas ou grandes atitudes. Quero que vocês façam uma atividade de casa na página 26, tem a ver com essa coisa do dromedário, do berbere. E é isso, tá? 26. Fui.